para a lei, porque a gente viu da lei e aí eu quis mostrar outro modelo para vocês de determinantes diferentes, né? Agora a gente volta para a lei, né? Voltando aqui para a lei. Agora a lei, no artigo 4, ela já vai tratar do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então ela explicou quais são os determinantes, o que vai influenciar na saúde da pessoa, agora ela vai falar do SUS, né? E aí no artigo 4 ela diz o seguinte, que o que é o SUS, né? Ela está definindo o que é o SUS. E aqui diz o seguinte, que o SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde, então um conjunto, prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, né? Então, o que ele quer dizer nesse parágrafo, nesse artigo? Que o SUS ele é um conjunto de ações de saúde, é um conjunto, né? Ele não é uma ação individual, é um conjunto. E ele é prestado por órgãos públicos, né? Federais, estaduais e municipais. O que ele quer dizer federal? Vamos dar o exemplo federal. Federal é geral, estadual de cada estado, né? Cada estado tem a sua estrutura, tem o seu serviço. Municipais, cada município, né, tem o seu. Como a gente pode observar um exemplo de saúde mesmo, na questão da saúde. Observem que nos municípios, geralmente eles têm postos de saúde. Esses postos de saúde, eles vão atender aquela região, é municipal, né? E aí a gente tem um geral, aqui em Brasília a gente pode observar que em cada região administrativa tem um posto ou tem um hospital, né, que vai atender aquela região. E a gente tem o estadual, que a gente conhece aqui, como por exemplo, que são referências em Brasília, o hospital de base, né, que é uma referência aqui no estado, e federal, que é o conjunto todo, né, que é esse tratamento todo que vão destinando para os estados e para os municípios. Então ele fala que é isso, que é esse conjunto de ações, né, e da administração direta e indireta, fundações mantidas pelo poder público. O que são fundações mantidas pelo poder público? São fundações que não são públicas, mas o poder público mantém. Então, isso que ele quer falar que também faz parte do Sistema Único, né? E aí diz o seguinte também, estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais, né? De controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos de saúde. Então, quando a gente fala que está incluído nesses aqui, são instituições públicas, né? E aí que estão relacionadas a insumos, a medicamentos, né? A gente vê que a gente tem acesso a medicamentos, sangue, né? A gente vê que a gente tem o Hemocentro também, que é do SUS. Então, ele fala de um apanhado de um modo geral. E aí, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. O que ele quer dizer? Que a iniciativa privada também poderá participar. A gente vê muito também que tem hospitais particulares que têm parceria com o SUS. Então, nesse caso, pode. Não é só público, né? Não é só um hospital público que vai atender o SUS. O particular também pode. Ele vai ter uma parceria com o SUS, né? Em alguns hospitais a gente vê essa parceria. Muita gente está no hospital público, aí não tem, por exemplo, UTI e consegue ser transferido para um hospital particular. Mas por que ela está sendo transferida para esse hospital particular? Porque ela tem parceria com o SUS. Então a gente pode ter instituições públicas e privadas, né? Que tenham parceria com o SUS. Então aqui esse é o SUS. O princípio do SUS, para a gente entender qual é o princípio, né? Quais são os princípios do SUS. O SUS, ele fala na universalização. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o SUS, quando a gente fala do SUS, o SUS é um direito de cidadania de todas as pessoas, né? Então, são de todos, independente da raça, do sexo, da ocupação ou outras características sociais e pessoais. Então, o SUS é um direito de todos. Equidade. Quando ele fala equidade, o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Gente, por que equidade? Observem que, por exemplo, quem tem uma condição social melhor, ela vai
obviamente, ter um atendimento à saúde bem melhor, porque vai ter um hospital particular, que vai ter um médico, né, para ter atendimento. Se precisar de exames, ela vai ter exames. E o SUS, ele faz isso, porque se uma pessoa que tem condições de fazer esses exames, ela vai fazer. Uma pessoa que não tem condições, ela vai ter o serviço também, né? Ela vai ter esse serviço. Então, ele busca diminuir essas desigualdades. Quando a gente fala do SUS, dessa saúde pública, infelizmente a gente vê muita precariedade, às vezes não consegue atendimento, né? Infelizmente a gente tem isso, a gente até vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Só que a gente tem uma saúde, né? Então aqui, querendo ou não, o SUS é ótimo pra gente, porque a gente tem um SUS pra trabalhar nessa universalização, nessa equidade. Uma pessoa que não tem condições, se ela for no hospital, ela vai ter tratamento, ela vai ter uma medicação, ela vai ser atendida. Pode demorar? Pode, mas ela vai, né? Então, SUS é nessa questão também. E a integralidade, que é o princípio que considera as pessoas como um todo, atendendo às suas necessidades, né? Então, a integração em relação à saúde, à prevenção, que a gente viu, né? Quando ele fala integralidade, é de um modo geral, é tratar a pessoa mesmo, né? Então, esses são os princípios do SUS. Como eu disse, o SUS, a nossa saúde, ela é muito precária, tem vários motivos para essa precariedade. Só que a gente tem um serviço, né? E esse serviço não é só na saúde. Vocês vão ver mais pra frente que SUS está presente em boa parte da nossa vida. Às vezes a gente não dá valor, não entende o que é o SUS, mas o SUS está presente em vários aspectos da vida, né? Então, esses daí são os princípios. E aí, agora a gente vai ver os objetivos e as atribuições, né? Agora a gente vai ver de fato onde que o SUS age na nossa vida, né? Onde a gente tem SUS. E aí, o artigo 5º diz: são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, o que a gente viu? A gente viu quais são os fatores condicionantes e determinantes. Então, o que o SUS tem que fazer? Ele tem que divulgar. O SUS ele vai estudar quais são esses fatores, como, por exemplo, o meio ambiente, né? Ele viu que no meio ambiente tem uma condição nociva para a saúde. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que divulgar quais são esses condicionantes, quais são esses fatores. Então, é função do SUS, né? Então, se a gente sabe dos riscos que estão acontecendo, é porque o SUS está fazendo essa identificação e divulgando. Ele identifica e divulga, né? E aí o próximo, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômicos e social a observância do disposto no parágrafo 1 do artigo 2º desta lei. Quando ele fala isso, é artigo, voltando um pouquinho, é esse daqui, né? De garantir a saúde, né? Que ele fala: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas. Então, é isso que ele fala aqui, ó. Ele fala que vai promover, né, nos campos econômico e social. Então, esse estudo mesmo que a gente viu, né? Que eu até citei o exemplo da pandemia. Verificam qual é a melhor forma e aplicam medidas para promover nos campos, né, uma melhor saúde para as pessoas. Então, o SUS ele faz isso também. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, de proteção da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Ou seja, o SUS ele tem que prestar assistência às pessoas, né? Ele vai prestar assistência por meio da promoção, da proteção, da recuperação. Aqui a gente tem um problema de um modo geral, né? A gente procura o hospital, procura um tratamento quando a gente já tem a doença, né? A gente já tem a doença e a gente vai procurar. Só que o SUS, ele também tem as medidas preventivas, né? Para prevenir uma doença, né? No caso dos postos de saúde, ele trabalha de uma maneira preventiva para evitar que aquela doença se agrave e vire um problema muito grande. Então, o SUS, ele trabalha nisso, em atividades preventivas. E também aqui diz o seguinte, no artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
a execução de ações. Então, aqui são as ações que estão incluídas no SUS, que é de vigilância sanitária. Então, quando a gente vê essa fiscalização da vigilância sanitária em restaurantes, em locais, é o SUS. De vigilância epidemiológica em relação à epidemia, né? De saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Quando a gente fala assistência farmacêutica, né, em relação à farmácia, também é o SUS. Na participação na formulação de política e na execução de ações de saneamento básico, a ordenação de formação de recursos humanos na área da saúde. Então, em relação a recursos mesmo, né, o SUS ele trabalha nessa parte dos recursos para a área da saúde. A vigilância nutricional e a orientação alimentar, em relação a estar orientando a população do que é saudável, do que não é, isso tudo também é uma das atribuições, né? Um dos objetivos e atribuições do SUS. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, esse meio ambiente, quando trata de um meio ambiente, também é o SUS, nas suas atribuições. A formulação da política de medicamentos, equipamentos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Quando a gente fala esse controle e essa fiscalização, é no sentido de oferecer riscos para a saúde também. Como, por exemplo, quando a gente tem não só medicamentos, mas alimentos que são fornecidos à população, eles não são simplesmente fornecidos, né? Eles passam por uma vistoria, olha se aquele alimento é nocivo ou não. Então, isso tudo é o SUS, ele vai fiscalizar e inspecionar esses alimentos, esses produtos, essas substâncias, em caso de medicamento, né? Para ver se vai ser nocivo ou não para a saúde. Então, tudo é o SUS. A fiscalização e inspeção de alimentos, águas, bebidas para consumo humano. Como eu falei, o alimento ele não vai ser simplesmente liberado para a sociedade. Não. Ele tem que ter uma fiscalização para saber se ele realmente pode ser consumido, né? Então, isso tudo é atribuição do SUS. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e um incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico. O que é isso, professora? Um incremento. Então, o SUS ele sempre trabalha nessa área de atuação para desenvolver métodos científicos, né? Para desenvolver uma tecnologia para melhor estar atendendo as condições, para melhor estar trabalhando, né? Oferecendo condições de saúde. Então, o SUS ele ele tem todas essas atribuições, né? Como eu disse, às vezes a gente pensa no SUS só dentro de um hospital, só relacionado à própria saúde, ao hospital, mas não. Olha como que o SUS ele trabalha na nossa vida, né? Em relação ao alimento, em tudo. E aqui ainda tem mais atribuições, né? E aí ele fala a formulação e execução da política de sangue e seus derivados, em relação à doação de sangue, né? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações. Aí agora a gente vai falar da vigilância sanitária. Porque vocês viram aqui que o SUS, ele trabalha, voltando só mais na vigilância sanitária. Então ele tem que executar ações de vigilância sanitária. Mas o que é essa vigilância sanitária? E aqui ele explica que a vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir o risco à saúde e de evitar os problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, né? Então, como por exemplo, você tem um comércio e aí tem essa vigilância sanitária. O que essa vigilância sanitária faz? Ela vai fiscalizar para eliminar, diminuir ou prevenir os riscos. Então, é nesse contexto que a vigilância sanitária trabalha. Ela fiscaliza para evitar riscos, né, na saúde. E também ele trabalha no controle de bens de consumo que, direto ou indiretamente, se relacionam com a saúde. Então, observem que tudo é relacionado à saúde, né? O controle de prestação de serviço, que foi o que eu disse, que se relacionam diretamente e indiretamente com a saúde. E o outro que a gente viu também que o SUS trabalha é na questão da vigilância
epidemiológica. E o que é isso? É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detectação ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes na saúde do indivíduo, do individual ou do coletivo, né? Então, o que ele trabalha? Quando ele fala de epidemiologia, ele fala em relação a analisar. Esse vírus pode virar uma epidemiologia e pode atingir tanto o individual quanto o coletivo. O que tem que ser feito? Então, tem que trabalhar nisso. Então, ele trabalha essa questão, né? E, quando fala da vigilância, é isso, em relação à epidemia mesmo, né? E saúde do trabalhador, que lá também cita, né? Para fins dessa lei, é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância, que é da epidemiologia, da sanitária, é um conjunto de tudo. Então, quando fala saúde do trabalhador, é uma junção de tudo. Por quê? Porque o trabalhador, de modo geral, ele vai estar exposto a todos esses riscos, né? Então, por isso que ele fala que também trabalha na saúde do trabalhador, né? E aí também fala como visa a recuperação, a reabilitação da saúde dos trabalhadores, os riscos que eles são expostos, né? Que aí abrangendo a assistência ao trabalhador. Se o trabalhador também tiver um acidente, o SUS ele vai ter assistência, né, para esses trabalhadores acidentados, né? Ou portador de alguma profissão e do trabalho. Como eu disse anteriormente, no caso do trabalho, se ele se acidenta, ele vai ter que ter uma assistência, né? Então, essa assistência é do SUS. Participação no âmbito de competências do SUS em estudos de pesquisa, avaliação. Esse daqui já é outro tópico, né? Que é a participação do SUS em estudos, em pesquisas. A gente vê um exemplo grande também, que eu vou citar novamente, é no caso do Covid. Então, tem muitas pesquisas, muitos estudos para tratar essa doença mesmo, né? Para oferecer uma saúde para a sociedade. O próximo item é a participação no âmbito de competências do SUS, que é da normatização, da fiscalização, que é controle. Então, tudo relacionado à saúde. A avaliação do impacto das tecnologias que provocam a saúde, porque a gente sabe que a gente está vivendo um mundo muito tecnológico, a tecnologia vai avançando muito. E querendo ou não, esse avanço na tecnologia, ela influencia na vida da sociedade, né? Então eles trabalham isso, eles avaliam o impacto que está causando na sociedade, né? E aí o próximo item, informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical, ou seja, o SUS ele vai falar sobre, em caso de doença, o que as pessoas têm que fazer, né? Aí, ó, acidente de trabalho, o que tem que ser feito, como funciona, em relação aos exames admissionais, demissionais, os exames periódicos. Então, tudo é o SUS. A gente fala assim, mas qual a relação que tem esse exame admissional, demissional, exame periódico com o SUS, né? Que relação que tem? A gente vê que uma empresa, quando ela faz esses exames demissionais, admissionais, é em relação à saúde do trabalhador mesmo, né? Então, se tem a saúde da pessoa, está relacionado ao SUS. Por que esses exames periódicos? O trabalhador ele exerce uma função de risco, né? Então tem que ser feita essa avaliação periódica para saber se ele está desenvolvendo algum problema. E tudo está relacionado à saúde, né? Então aqui, esses exames periódicos, tudo relacionado ao SUS. O próximo item é a participação da normatização, fiscalização, controle dos serviços de saúde do trabalhador. Normatização. A gente tem a norma, mas será que ela está sendo cumprida? Então o SUS também trabalha nisso, né? Na elaboração de normas e para saber se a norma está sendo cumprida. O próximo item, revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho. Então o SUS ele trabalha muito nessa questão do trabalho. Quando a gente fala doenças de trabalho, a gente sabe que tem trabalhos que desenvolvem muitas doenças, né? Então, como por exemplo, quem trabalha com equipamentos que tem muitos ruídos. A pessoa, querendo ou não, ela pode desenvolver uma surdez, né? Então, o SUS, ele trabalha nisso. Ele tem uma lista de quais são as doenças que são originadas de trabalho e ele trabalha nisso.
E para que serve essa lista de doenças, né? Quando a gente tem uma lista, a gente tem as doenças e a gente sabe quais são as causas das doenças, a gente pode tratar, a gente pode trabalhar na prevenção. Então, por isso que é tão importante ter essa lista, saber quais são as doenças. Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente vê que, por exemplo, eu estou trabalhando com equipamento que está oferecendo risco para minha saúde. Eu tenho que usar um equipamento de proteção individual para eu evitar riscos, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando nessa doença que o SUS descobriu, né? Que essa doença foi devido àquele equipamento, então é nisso que ele trabalha. E o último, a garantia ao sindicato dos trabalhadores que requer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho. Então aqui, no anterior, ele tem a lista de quais são os riscos para a saúde, quais são as doenças que podem ser ocasionadas por certo tipo de atividade. E aqui, o que ele vai fazer? Ele garante que o sindicato dos trabalhadores faça a interdição dessas máquinas, desse local de trabalho que está oferecendo risco à saúde do trabalhador. Então, vocês observam que a empresa ela tem um sindicato. O sindicato ela tem o quê? Que fiscalizar para não estar oferecendo riscos à saúde do trabalhador, né? Então, observem que quando a gente fala de trabalho e de saúde, é tudo o SUS. Então, por isso que o SUS ele é tão importante. A gente de fato não dá muita importância para o SUS porque a gente pensa só nos hospitais, mas não. O SUS ele trabalha de uma maneira geral, né? E aqui a gente finaliza as atribuições do SUS.